Olá, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais essa transmissão da nossa igreja nesta quarta-feira, 19 de maio de 2021. Que bom que você está conosco nesta noite, quando estudamos a palavra do Senhor. Estamos estudando a respeito de um assunto tão importante, vida vitoriosa, as armas que Deus nos concede para vencermos os nossos inimigos. Antes de lermos o texto bíblico, nós vamos orar. Agradecidos que somos por mais esta semana que Deus tem nos dado, tem nos abençoado e com certeza você tem motivos para agradecer. E vamos agradecer agora. Pai, somos gratos, Deus, esta oportunidade muito grande que o Senhor nos dá de estudarmos a Tua Palavra. Muito embora separados, ó Pai, por causa da pandemia, mas unidos em torno da Tua Palavra, através do Teu Espírito Santo que habita em nós, através da Tua presença que está na casa do Teu Filho, da Tua Filha, aqui na minha casa, e juntos podemos glorificar o Teu nome e aprender do Senhor. Abençoa cada um de nós. Abençoa o Teu Filho, a Tua Filha, os nossos lares e que esta palavra, ó Deus, ela seja viva ao nosso coração. Eu oro, agradeço em nome de Jesus. Amém. Vida vitoriosa, quem não quer ser um vencedor? E Paulo diz aos Romanos que nós somos mais do que vencedores. Não só vencedores, mais do que vencedores. Mas ele termina, por aquele que nos amou. Em meio às lutas, em meio às provações, em meio à pandemia, em meio a tanta coisa que nos acontece, em meio a ventos e chuvas, tormentas, Deus está conosco. Somos mais do que vitoriosos. Há uma guerra espiritual, sim, e o pastor MacArthur, ele diz assim: boa parte da igreja visível parece imaginar que os cristãos devem estar numa diversão e não numa guerra. Estamos numa guerra e travamos uma batalha contra o pecado. A Bíblia diz que o pecado que tão de perto nos rodeia, nós travamos uma batalha contra ele dia a dia, contra ele e seus aliados, o mundo que nos envolve, a nossa carne e também o diabo. Eu quero ler um texto lá em 2 Coríntios que explica bem isso no capítulo 10, 3 e 4. Pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Guarda isso no seu coração, meu irmão e minha irmã. As armas com as quais nós lutamos não são humanas, graças a Deus. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. E Paulo, então, ele elenca essas armas que Deus nos dá para destruir as fortalezas do pecado. Efésios 6, 10 até 20. Finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam-se de toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça, tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé,
com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Até o verso 18, que Deus abençoe esse texto ao nosso coração. Paulo diz: vistam-se de toda a armadura de Deus. Já vimos o que é essa armadura de Deus e agora Paulo coloca as armas que fazem parte desta armadura. Mas há dois aspectos para analisarmos. O primeiro deles é a soberana graça de Deus. É Deus quem oferece as armas. Nós lemos, as armas não são humanas. A armadura, ela é de Deus, que Ele fornece a mim e a você. Mas há um outro aspecto, a minha e a sua responsabilidade. É nossa responsabilidade vestir, mas o texto bíblico diz, toda a armadura de Deus. O apóstolo Paulo, ele utilizou de certas armas que equipavam o soldado romano nos tempos antigos como figura das armas espirituais. Ele faz um paralelo e assim nós podemos entender bem quais as armas que Deus nos dá para lutarmos e vencermos. A primeira que ele coloca é o cinturão da verdade. Mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade. O cinturão da verdade. Uma outra versão diz: estejam preparados, usem a verdade como cinturão. Aqui o apóstolo tinha em mente o cinturão de couro que os soldados usavam. E é importante você entender isso. O cinto era a primeira peça que o soldado romano vestia antes da armadura. A rigor, não fazia parte da armadura, mas era usado para prender as roupas de baixo, de modo que o soldado tivesse mobilidade. Os soldados romanos usavam um cinturão de couro resistente para a proteção da sua cintura. Ali também se prendia a túnica e havia lugar para fixar a espada. Portanto, toda a armadura dependia desse cinturão para manter ajustada e firme esta armadura. Era o referencial de proteção e sustentação. A maioria das peças da armadura espiritual é invisível. Só existe uma peça visível aos nossos olhos: o cinturão da verdade. E o cinturão da verdade é a palavra de Deus. Esta palavra, a palavra de Deus escrita. Se retirarmos esta arma, o homem será fatalmente derrotado. Quando nós ignoramos, meus irmãos, a palavra de Deus, deixamos de aplicar esta palavra à nossa vida, nós vamos perder a batalha. A palavra de Deus diz que ela mesma é regra de fé, tudo que eu creio. É regra de vida, tudo que eu faço. E se nós desconsiderarmos esta palavra, em meio às batalhas da vida, nós vamos ser perdedores e não mais do que vencedores. Por isso, é importante você entender isso. Usar o cinturão da verdade, isto é, usar esta palavra. Existem dois termos na Bíblia utilizados para a palavra de Deus. O primeiro deles é rema, que representa a palavra revelada da parte de Deus. E o outro termo é logos, que representa a palavra escrita de Deus, a Bíblia. E quando Paulo diz o cinturão da verdade, ele fala exatamente desta palavra, a palavra escrita, inspirada que Deus nos coloca. E nesta armadura, o cinturão é esta palavra, a verdade do Evangelho. O próprio Jesus declara: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O próprio Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vestir, meus irmãos, o cinturão da verdade.
é se vestir da verdade de Cristo. É ter a nossa vida sustentada pela verdade desta palavra. Uma vida orientada, dirigida por esta palavra, que é inspirada por Deus. Por isso há um desafio premente para cada um de nós, nesta batalha diária, usarmos o cinturão da verdade, isto é a palavra de Deus. A verdade. O diabo, nosso adversário, a Bíblia diz que ele é o pai da mentira. E se nós tratarmos a nossa vida fora da verdade da palavra de Deus com mentiras, estaremos colaborando com o nosso inimigo. Nós precisamos nos vestir desta verdade. Tiago lhe fala isso. Sede praticantes da palavra, não só ouvintes, para sermos vencedores. A palavra de Deus é algo especial, esse cinturão da verdade. E se a palavra de Deus não estiver dentro da nossa mente, do nosso coração, esta armadura de Deus não será sustentada, porque o cinturão, ele sustenta toda a armadura. Agora, quando você veste o cinturão e decide fazer a verdade algo prioritário na sua vida, então você está preparado para vencer. Preparado para vencer todas as batalhas da vida. Essa intimidade com a palavra, ler a palavra, meditar na palavra, aplicar esta palavra no dia a dia, provoca uma renovação na nossa mente e nos ajuda a vencer as artimanhas, as ciladas do maligno. Podemos resumir que vestir o cinturão da verdade é agir, é viver, seguir os mandamentos desta palavra escrita de Deus. O que só é possível quando você lê, quando você medita e quando você aplica esta palavra. O Salmo número 119, o maior salmo da Bíblia, ele mostra claramente a necessidade que temos da palavra de Deus. E eu quero lançar um desafio para você nesta semana. Procure ler o Salmo 119. Leia com todo cuidado. Medite em cada um dos seus versículos. Lembre que a Bíblia, quando ela é lida, ela deve ser lida com muito amor, com muito respeito, num espírito de submissão, pedindo ao Espírito Santo, o grande ensinador, que nos ensine as suas verdades. Meus irmãos, nós somos discípulos, não autores da Bíblia, ou mestres da Bíblia, não. Devemos ser submissos a ela. Lembrando que as Escrituras, elas são cartas de um Pai infinitamente bom. Um Pai que nos ama, que conhece que somos filhos inexperientes e precisamos da ajuda dele. Então o meu desafio para você, leia com uma atitude receptiva. Deus fala ao meu coração. Não com questionamentos infantis até, ou oposição gratuita, não. Receba a palavra como algo de Deus ao seu coração. Mas antes de ler, faça a sua oração. Ore antes de ler a Bíblia. Peça, Deus me ajude. Aplique esta leitura no dia a dia da sua vida. E o desafio é este. Leia nesta semana o Salmo 119. Vamos fazer uma parada e uma reflexão. Dê uma olhada na sua vida. Veja se há problemas. Veja se você consegue perceber na sua vida algumas dúvidas, problemas, dificuldades. Muitas vezes porque você não tem levado a sério a palavra de Deus, é ou não é? Veja se você não tem negligenciado esta palavra. E quando nós negligenciamos a palavra de Deus, a nossa armadura, ela está incompleta e não pode fazer o efeito que deve fazer na minha e na sua vida. Que mudanças práticas você pode fazer para restaurar
a ordem divina através da palavra na sua vida. Que mudanças práticas. Ao final desta meditação, pare, pense, ore e diga para Deus: Deus, sonda-me e vê se há em mim algum caminho mau, e Deus vai mostrar e vai orientar você através da sua palavra. Cinturão da verdade, a palavra de Deus. Mas Paulo lhe coloca uma segunda arma, a couraça da justiça. Assim, mantenham-se firmes, vestindo a couraça da justiça. Uma outra versão diz: vestindo a couraça da aprovação de Deus. Descansados, porque somos aprovados por Deus. Falar em couraça da justiça é outra peça da armadura romana. A couraça do soldado romano, ela era totalmente metálica. A couraça, ela era pesada, bem visível. Ela cobria todo o tronco. Ela era fundamental para a proteção do soldado. A couraça era feita de um metal ou combinada com um couro muito duro. E ela protegia o tronco do soldado, onde estavam o coração, outros órgãos vitais. Uma comparação hoje com o colete à prova de balas que o policial usa. A couraça da justiça, ela age diretamente como proteção do coração do crente. Na linguagem bíblica, implica na personalidade, consciência e vontade da pessoa. Então essa couraça, ela nos protege, protege a nossa consciência, a nossa personalidade, protege a nossa vontade. E ela deve caracterizar todos aqueles que foram salvos. O grande autor W.W. Wilsberg, ele diz assim: podemos falar da couraça da justiça sobre dois aspectos. Preste atenção, isso é bem importante. Simbolizando tanto a justificação do cristão em Cristo, a justificação e perdão dos nossos pecados. Nós vestimos a couraça da justiça quando aceitamos a Jesus, somos perdoados dos nossos pecados e temos então livre acesso a Deus. Somos justificados. Isto é vestir a couraça da justiça, ser justificado por Deus através do sangue de Cristo na cruz do Calvário. Mas a couraça da justiça também implica numa outra verdade: uma vida justa diante de Deus e dos homens, retidão de caráter. Então, quando eu visto a couraça da justiça, eu estou dizendo: eu fui justificado por Deus, tenho livre acesso a Ele e agora eu vivo uma vida de santidade, de retidão. Ela é revelada, esta justiça, através do Evangelho. Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho, lá em Romanos 1, 16 e 17. Poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego, visto que, olha só, que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. A justiça de Deus, ela se revela no Evangelho. Creia em Cristo e você será salvo, justificado. Através do sacrifício de Cristo na cruz, Jesus se tornou justiça, sabedoria, santificação e redenção para cada um de nós. Paulo diz isso na primeira carta aos Coríntios 1,30. Vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Através da remoção do nosso pecado, nós fomos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios 5:21, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós para que nele fôssemos feitos justiça de Deus.
Coisa linda da palavra de Deus. Porque a justiça é um dos atributos de Deus. A Bíblia diz que Ele se veste de justiça. Isaías fala isso no capítulo 57. Vestiu-se de justiça, como de uma couraça, e pôs o capacete da salvação na cabeça. Pôs sobre si a vestidura da vingança e se cobriu de zelo como de um manto, falando de Deus. Ele é o justo juiz que vai nos coroar com a coroa da justiça quando Jesus voltar em glória. 2 Timóteo 4,8, já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Foi através da justiça de Deus revelada em Cristo que Deus nos trouxe a justificação pela fé. Por isso, Paulo aos Romanos, capítulo 3, 25 a 26, ele diz: a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Coisa linda da palavra de Deus. Couraça da justiça. Algo para nos lembrar que nós somos justificados pela justiça de Deus em Cristo Jesus. Justificados através da fé em Cristo. Agora nós somos justos. Pecadores sim, mas justificados pelo sangue de Jesus. Ele nos declarou justos. Ele nos declarou justificados através do perdão dos nossos pecados. Assim, mediante a justiça de Cristo, nós podemos nos relacionar agora de uma maneira correta, íntima com Deus e chamá-lo Abba, Pai. Com toda certeza, jamais poderá haver uma maior proteção contra as astutas ciladas do diabo, contra as setas incendiárias de Satanás, quando você cultiva um relacionamento correto com Deus, agora justificado, agora justo, através do sangue de Jesus. A justiça de Cristo nos leva a um caráter santo. Irmãos, não devemos ser mais instrumentos de iniquidade, diz a palavra, mas instrumentos de justiça. Paulo diz aos Romanos capítulo 6, 10 a 14, quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Aquele que é justificado. Eu e você que somos crentes em Cristo, a Bíblia diz, nós morremos para o pecado, mas vivemos para Deus. Assim diz ele, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. E aí Paulo vem com uma palavra forte, não reine, portanto, o pecado no vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às vossas paixões, nem ofereçais cada um dos seus membros do corpo para o pecado, como instrumentos de iniquidade. Mas ele diz, oferecei-vos agora a Deus, como justificados, ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado agora não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Que desafio! Não sermos instrumentos de iniquidade, mas sermos instrumentos de justiça. E quando somos instrumentos de justiça, nós levamos uma vida justa, reta, santa diante de Deus. Quando nos tornamos discípulos de Jesus, a nossa vida precisa ser coerente com a vida do nosso Mestre Jesus Cristo. Seremos semelhantes àqueles religiosos no tempo de Jesus
quando foram advertidos severamente por eles, se nós não seguirmos a justiça e não vivermos em justiça. Quando Jesus foi claro e disse: ai de vós, escribas e fariseus, se nós não vivermos uma vida justa e santa, somos como aqueles escribas e fariseus, semelhantes a sepulcros caiados, belos por fora, mas interiormente cheios de ossos, de mortos, toda a imundícia. Quando somos justificados, nós nos tornamos justos. E o imperativo de Deus é praticarmos a justiça, sendo semelhantes a Cristo, obedientes a Ele, como Ele foi obediente ao Pai. Meus irmãos, devemos andar então em retidão moral, vivendo uma vida reta, uma vida íntegra, uma vida que testemunha do amor de Jesus. Devemos vestir esta couraça da justiça. E para terminar, esta couraça da justiça, ela nos leva ao arrependimento. Frente à integridade de Jesus, olhamos as nossas falhas, nos arrependemos delas e vivemos a vida reta. Esta couraça da justiça nos livra da culpa. Não precisamos mais vivermos presos à culpa do pecado do passado, não, fomos justificados. Esta couraça da justiça, ela nos protege do pecado. Todo pecado tem suas consequências. Por isso, nós pensamos e analisamos antes de cairmos em pecado. Essa couraça da justiça, ela destrói a indiferença. Ela cria o desejo de vivermos justamente, mas também de fazermos justiça. Ela nos dá coragem para lutar pela justiça, mas também ela vence o desespero. Bem-aventurado aqueles que têm sede de justiça, diz a palavra de Deus, eles serão saciados. Esta couraça da justiça, ela vence esse desespero. A justiça um dia será feita. Por isso, tenha sede desta justiça. Qual o resumo deste estudo hoje? Aprendemos que vestir o cinturão da verdade é se vestir da verdade de Cristo e ter esta palavra de Deus, a verdade de Deus, como regra de fé e prática da nossa vida. E viver esta vida conforme a palavra de Deus. Nós aprendemos hoje também que vestir a couraça da justiça nos torna fortes para viver de acordo com a vontade de Deus, rejeitando o pecado, as mentiras de Satanás e os dardos inflamados do maligno. Que Deus nos ajude a viver isso. E aí sim seremos mais do que vencedores. Mais do que vencedores. No próximo estudo, nós vamos estudar calçados com o Evangelho da Paz. Prepare-se para esse estudo. Ore e permita que Deus fale ao seu coração. Vamos orar. Pai, obrigado pela Tua palavra. Obrigado que em meio a lutas, provações, as nossas batalhas diárias, o Senhor nos dá a armadura do Senhor. Armas que nós podemos usar. E quando as usamos, somos mais do que vencedores. Pai, abençoa o Teu filho, a Tua filha. A casa do Teu filho e da Tua filha. Ó Deus, derrama cura sobre os doentes. Deus derrama consolo sobre os aflitos, tristes, abatidos. Deus derrama o ânimo que é o fogo do Teu Espírito, aqueles desanimados, prostrados à beira do caminho, e que possamos levantar, caminhar e correr a carreira que o Senhor tem proposto a cada um de nós, sabendo que ao final seremos mais do que vencedores por aquele que nos amou, que é o Senhor mesmo. Obrigado a Deus. Continua nos abençoando nesta semana, preparando-nos, ó Pai,
para o culto de domingo à noite, quando vamos celebrar o Teu nome. É minha oração, no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida. Fica com Deus. Fica na paz do Senhor.